Geografia, comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 7º ano. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje será sobre as migrações externas e internas ao longo da história do nosso país, né? Do Brasil. Ok? E só para relembrar, né, pessoal, o que seria migração externa? Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os imigrantes, né, os imigrantes que chegaram no século XIX, século XX e ajudaram a compor, a formar, né, a população do nosso país, né, principalmente de grupos de europeus vindos principalmente da Itália, de Portugal, né, e de outros países europeus e também em menor número de países asiáticos, né, como o Japão, né, que se dirigiram principalmente, como eu expliquei também na aula passada, para a região sul, né, de maneira maior, e também em uma menor parte na região sudeste. E aí em diante, pessoal, os estrangeiros que vivem no Brasil também há os que fugiram de conflitos, né, além dessa população que veio no século XIX até o final do século XX, né, os estrangeiros que vivem no Brasil também há os que fugiram de conflitos em seus países, como os angolanos, que se concentram no estado do Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, né? Isso aí já vocês estão vendo a evolução lá no século XIX e no final do século XIX e até meados do século XX, foi principalmente, né, os europeus e em parte os asiáticos. E aí em diante já começa a mudar um pouco o quadro dos imigrantes que chegam ao nosso país, né, para morar, viver, etc. Na última década, por exemplo, o número de imigrantes que tiveram o Brasil como destino aumentou cerca de 160%. Veja aí, foi um aumento significativo, né? Entre os principais grupos estão os haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos e chineses, muitos buscando novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Sobre isso aqui, pessoal, sobre essa recente imigração de outros povos para o nosso país, né? Povos vindos de fora para morar aqui, eu dei uma aula no 8º ano. Há umas 2 semanas atrás, vocês podem pesquisar lá. Migrações recentes para o Brasil, que vocês vão entender bem direitinho como é que está o quadro atual de imigrantes haitianos, venezuelanos e bolivianos. Foi os 3 principais povos, né, que eu trabalhei, falando da imigração deles aqui para o nosso país. Então, hoje em dia, né, são esses principais povos aqui que têm imigrado para o nosso país, né, buscando principalmente novas oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. E, geralmente, todos os imigrantes, né, pessoal, quando saem de um país para outro, saem do seu país de origem para outro, eles estão à procura de melhores condições de vida, né, para eles e para os seus familiares. Esse é o principal motivo, né? Em contrapartida, já por outro lado, muitos brasileiros também se tornaram imigrantes nas últimas décadas e se mudaram para outros países, né? Ou seja, saíram do Brasil e foram morar em outros países. Aqui, o principal país de destino dos brasileiros, né, quando eles saem do Brasil e vão para o exterior, para outros países, são os Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha, principalmente os Estados Unidos, né? Primeiro lugar aí, de lugar de imigração de brasileiros para o exterior, de imigração. Também o Paraguai, que é um país vizinho nosso, mas principalmente para os Estados Unidos, né? E aqui esse é o quadro de migrações externas, ou seja, de outros países, pessoas de outros países vindas para o Brasil e de brasileiros indo para outros países no exterior. Devido a esse grande número de imigrantes que chegam ao nosso país, há também como vocês podem ver nesse trechinho, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são cidades muito grandes e que receberam bastante imigrantes,
É crescente o número de lojas voltadas especialmente para os imigrantes. Como é uma população muito grande, principalmente lá em São Paulo, como tem uma população muito grande de bolivianos, há locais, né, que vendem produtos para essa população, para esse público, né, que são produtos tradicionais lá da Bolívia. Vamos lá, vamos seguir nossa aula. As migrações internas, a gente falou no slide anterior das migrações externas entre países, né, o Brasil e outros países, e agora vamos falar das migrações internas dentro do nosso país. O nome já fala tudo, né, interna, dentro do nosso país. A migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, nesse caso o Brasil. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro, de um município para outro, dentro de um mesmo estado, né? Sempre dentro do país, pessoal. Atualmente, milhões de brasileiros vivem fora do seu estado, né? Do seu município de nascimento, pois muitas migrações internas ocorreram no Brasil ao longo do século XX. Né? Ocorre, por exemplo, que às vezes você é de uma cidade, mas seu pai é de outra, sua mãe já é de outra, seu avô é de outra cidade, diferente da sua. Né? Isso ocorre pelas migrações que as pessoas têm que fazer, né? A procura de trabalho, por exemplo. Né? Você precisa sair de uma cidade e morar em outra porque na sua não tem emprego, na outra tem. Né? Você está procurando melhorar a condição de vida, né, sua e da sua família. Aqui, ó. Diversos motivos levam as pessoas a migrar: dificuldades econômicas, guerras, perseguição política ou religiosa, adversidades naturais, como clima extremamente frio ou quente, secas, frequentes e prolongadas, entre outros, né? O principal objetivo das migrações, como eu já falei a vocês, vou repetir, independentemente da causa, é a busca por melhores condições de vida, pessoal. Todo mundo que migra, que sai de um lugar para o outro, quer melhorar suas condições de vida, né? Sua, da sua família. Veja uma melhora. Ninguém vai sair de um lugar para o outro para piorar a situação. Migrações internas entre 1940 e 1990. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Entre 40 e 50, ocorreram diversos deslocamentos populacionais dentro da nossa região, do Nordeste para o Sudeste, como vocês podem ver nessa setinha aqui, ó, em vermelho. Né? Saindo do Nordeste para o Sudeste. Era a região que estava em grande desenvolvimento, né? Principalmente na indústria. Vejam lá. A partir de 50, com a aceleração do processo de industrialização do nosso país, principalmente concentrado na região Sudeste, muitos moradores da zona rural deixavam o campo rumo à cidade. Isso por quê, pessoal? Porque como havia uma industrialização do campo também, né, a utilização de máquinas na zona rural, no campo, na agricultura, isso substituía o trabalho humano, né? E as pessoas no campo então migravam para procurar trabalho na cidade. Né? Os trabalhadores rurais buscavam emprego e condições de vida melhores. Além disso, o acesso à propriedade da terra era muito difícil no campo, né? Nem todo mundo era dono da terra que trabalhava, né? E era difícil eles terem condições de comprar a terra para plantar, colher, etc. Esse movimento migratório do campo, da população do campo que morava na zona rural para a cidade, para a zona urbana, é denominado de êxodo rural. Êxodo, pessoal, quer dizer saída. Êxodo rural, ou seja, saída do campo, da área rural, para ir para a cidade. Entenderam? Êxodo rural. Entre 60 e 90, essas décadas aí, as regiões centro-oeste e norte também receberam nordestinos, que é essa seta aqui, ó, número 2, os nordestinos indo do nordeste para a região norte. Os nordestinos foram para essa região porque eles foram atraídos pelas atividades extrativistas ou pela pela esperança de adquirir lotes de terras na região amazônica, né? Ter sua própria terra para conseguir plantar e colher e viver melhor, né? Do que viviam no Nordeste. Um grande número de agricultores vindos também do sul do país se estabeleceu nos estados do Acre, Mato Grosso, como vocês podem ver nessa setinha número 4 aqui. Muitos agricultores aqui da região sul e em menor grau aqui do sudeste, mas principalmente do sul,
migraram, né, para estados da região norte, como Acre, Amazonas, mas também na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com a promessa de incentivos do governo e de doações de lotes de terra para moradia e cultivo. Ou seja, eles vinham da região sul e iam para as outras regiões para também ter a sua própria terra, né? Incentivo do governo para a criação de gado, por exemplo, doações de lotes de terra para moradia e para cultivar, né? Dessa maneira contribuir aí para a economia do país. A construção da nova capital do país, Brasília, inaugurada em 1960, localizada no Distrito Federal, e a criação da Zona Franca de Manaus, localizada no estado do Amazonas, contribuíram para o crescimento dos fluxos migratórios em direção a essas duas cidades, que é o que mais ou menos está exposto aqui nessa setinha, pessoal, em verde, né? Várias pessoas, vários nordestinos migraram aqui para o Distrito Federal para a construção de Brasília, por exemplo, mas também aumentou o fluxo de pessoas de outras regiões indo para Brasília, né, para o Distrito Federal, e também para Manaus aqui, que é uma grande metrópole da região norte, né, do estado do Amazonas. Então essa movimentação de pessoas, né, ajudou também a dinamizar os fluxos, a crescer os fluxos migratórios em direção a essas duas cidades e essas duas regiões, ok? Agora vamos falar, por último, das migrações internas, no período que vai lá desde os anos 90, a década de 90 até hoje, né? É o período mais recente aí. A partir de 90, o fluxo de migrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste, esse fluxo aqui, ó, se manteve, mas o número bem menor do que foi anteriormente, do que se percebeu dos 250 e 90, né? Era um número muito maior, hoje em dia é muito menor, né, do que antigamente. Além disso, muitos nordestinos passaram a voltar ao seu estado de origem, caracterizando a migração de retorno, em função principalmente do desenvolvimento econômico da região nas últimas décadas. Ou seja, muitos nordestinos que vieram antigamente residir, né, morar aqui nos estados, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, na região sudeste, voltaram, a chamada migração de retorno, voltaram para morar na sua região, no Nordeste, porque o Nordeste passou por uma série de melhorias econômicas, né, com geração de emprego, de renda, né, estabelecimento de indústrias, a geração de emprego em geral, e fez com que os nordestinos que anteriormente moravam aqui na região sudeste voltassem para a região nordeste. Ok, pessoal? Durante esse período também aumentaram as migrações intrarregionais, sobretudo em direção às cidades com até 5 milhões de habitantes. Intrarregionais quer dizer dentro da região, né, pessoal? No caso Nordeste, entre os estados da região Nordeste e Norte, também entre os estados da região Norte. Também se tornaram mais frequentes as migrações sazonais. E o que é isso, professor? Né? Elas ocorrem quando as pessoas migram para se dedicar a tarefas temporárias, como a colheita agrícola. Ou seja, sazonal quer dizer que tem um período de tempo. Você migra para uma certa região, como acontece às vezes com moradores aqui da Bahia ou de Minas Gerais. Vou dar o exemplo da Bahia. Alguns moradores aqui do sul da Bahia migram ou aqui para o norte de São Paulo, para Minas Gerais, para trabalhar na colheita no estado de São Paulo, por exemplo, para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar. Quando passa o período da colheita, eles não ficam aqui em São Paulo, eles voltam para o seu estado na Bahia. Né? É um período sazonal, tem um tempo fixo, né? Certo? Eles vão lá, trabalham, conseguem um dinheirinho e voltam para a sua cidade, para a sua região. Além desses tipos de migrações, existe a migração pendular, que é um movimento diário de vai e vem da população que se desloca de uma localidade a outra para trabalhar ou estudar. É o meu caso, pessoal. Eu não moro em Toritama. Eu me desloco da cidade que eu moro e vou todos os dias que eu vou trabalhar, vou dar aula a vocês. Eu me desloco da minha cidade, dou aula a vocês e volto à noite para casa, né, para minha cidade de novo. Então, é uma migração pendular, porque como se fosse o movimento do pêndulo. Vocês podem pesquisar na internet o que é o pêndulo, que ele fica indo e vindo, indo e vindo.
Então é esse tipo de imigração aí que vai e volta no mesmo dia, ou um curto período de tempo, vai e volta sempre, mesmo para outra cidade, para outro estado, para trabalhar. Entenderam qual é o movimento aí? Então é um tipo de imigração. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Eu vou mandar o link para vocês responderem no grupo e também está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então é isso. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Tchau.